Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. Peço a você o seu like, já de cara, você deixa aquele like, a mãozinha que está aqui embaixo, que é super importante no YouTube, para o nosso canal. Se inscreve aqui na Flash Score BR, é o canal do YouTube, e dispara para a galera. E, de presente, a gente traz para você o nosso aplicativo 0800. Pinta o QR Code na tela bem no cantinho para você escanear com a tela do seu celular e divertir. Agora, Eduardo Gerac, quero convocar você porque esse jogo é bem tarde no domingo, 8 da noite. Não é um horário habitual para domingo, mas tem tido partidas nesse horário. E o Botafogo vem de jogos enroscados no Campeonato Brasileiro. O campeão brasileiro figura na segunda página. Por essa ninguém esperava. E o Inter oscila. Primeira página lá em cima, primeira página lá embaixo. E perdeu feio para o Corinthians na última rodada, e o Botafogo também vem de derrota, só que foi para o Bahia. E aí, Edu, tudo bem? O que esperar desse jogo? Olá, Fábio, um abraço para você, para todas e para todos que nos acompanhem mais esse pré-jogo aqui na Flash Score. Bom, é o que você disse, né? O Botafogo precisa arrumar um jeito, né? No caso, o Renato Paiva precisa arrumar um jeito, né, do Botafogo conseguir transformar as chances que cria em gols. Porque tem um número interessante do Botafogo. O Botafogo é o time que, em média, claro, né, mais chuta ao gol por partida no campeonato brasileiro, né? Ou seja, precisa, claro, transformar isso em realidade. Não adianta só ficar chutando e a bola não entrar. São quase 15 chutes em média por jogo do Botafogo. Então, precisa realmente começar a fazer gols, né? O Botafogo, que, claro, né, tem problemas, né, tem contusões, principalmente no ataque, né? O departamento médico do Botafogo está cheio. Então, o Glorioso precisa, claro, começar a ter um pouco mais, vamos dizer assim, de tranquilidade, será? Ou um esquema, né, que facilite mais as finalizações mais certeiras. Por quê, Fábio? Lá atrás, em termos de defesa, a coisa está indo bem, obrigado. Né? O Botafogo hoje é a quarta melhor defesa do Campeonato Brasileiro, só tomou 5 gols. É uma defesa que a gente sempre levanta a questão. Quando nós fizemos o pré-jogo, eu lembro da Libertadores, a gente falava, olha, não tem o Bastos, que só deve voltar no Mundial, o Barbosa machucado, é uma defesa em reconstrução. Mas, para mim, o problema maior está do meio para frente. O Botafogo perdeu o poder de fogo, né? Me perdoem o trocadilho, mas é mais ou menos isso. Não bota mais fogo no adversário. Porque Exato. era um quarteto que chegou, inclusive, duas dessas peças, né? Os 4 chegaram nas suas seleções. Igor Jesus e Luiz Henrique no Brasil, Savarino na Venezuela e o Almada na seleção argentina. Então, assim, eram jogadores, os 4 de frente, de altíssimo nível. E o Arthur Jorge tinha um time que jogava vertical. O Renato Paiva, perdão, Rafael Paiva foi técnico do Vasco. O Renato Paiva, ele está tentando encontrar as soluções. O Arthur recém chegou, o Mastriani está fazendo dupla com o Igor Jesus, o Savarino machucou, aí você tem uma peça que é o Natan, que veio do Grêmio, que ainda não engrenou, ainda está esperando o Wendel, que vem do Zenit, mas está machucado agora, o Botafogo já contratou para o meio do ano. Então, assim, é um Botafogo que também usa esse campeonato brasileiro, Edu, não sei se você tem essa visão, como preparação para o Mundial de Clubes. O Botafogo está no Mundial de Clubes e tem só no grupo PSG pela frente, Edu. Não, exato. Você tocou em 2 pontos aí importantes, Fábio. Eu concordo plenamente. Né? Tem, além, claro, do Renato Paiva ter que achar um sistema onde esse meio-campo ofensivo do Botafogo, vamos dizer assim, flua melhor. Tem algumas peças individuais, caso principalmente do Arthur e também do Mastriani, que ainda não estão rendendo tudo aquilo que eles podem render, né? É claro que uma coisa está atrelada à outra, né? Se você tem um sistema mais eficiente, onde o jogo do time flui melhor, é claro que as peças também, de forma individual, vão crescer junto com esse sistema mais fluido, mais azeitado, né? Isso não vem acontecendo, mas vamos ver se o Renato Paiva é um bom técnico, ele entende bem de futebol e tal. A questão no Brasil é aquela coisa da falta de paciência, né? Isso acontece com qualquer time hoje em dia. E como a gente tem jogo 2 por semana, no mínimo, às vezes tem até 3, dependendo de você puxar o calendário
para lá e para cá, assim, é muito complicado, né, a vida do treinador, porque, é claro, às vezes o time vai bem num dia, vai mal no outro, mas a gente tem que sempre fazer aquela média, né, fazer aquela análise um pouco mais fria. É claro que o torcedor também está no papel dele, mas nos cabe aqui analisar o futebol, claro, com base nos números, né, claro, entendendo também a emoção do torcedor, sem dúvida alguma, e no caso do Botafogo, tudo indica que o viés pode ser de alta. Porque, claro, não deve ser o mesmo Botafogo do ano passado, porque aqueles jogadores, né, principalmente o Almada ali no meio-campo, era muito bom, o Luiz Henrique lá na frente também era um atleta fora da curva, mas o Botafogo investiu, tem um elenco à altura, né, pelo menos para brigar aí em todas as competições. E no Campeonato Brasileiro não será diferente. Mas é claro que tem que acompanhar jogo a jogo. E a gente tem até, né, uma tela aí do Botafogo para mostrar exatamente os números contra o Bahia. Ó, se a gente for ver quem mais chutou ao gol, e aqui as estatísticas da Flash Score consideram os dois times. Igor Jesus chutou 6 vezes no gol do Bahia. Passes no último terço. Quem deu mais? Marlon Freitas, 19, né? E aí vai. Claro, tem jogadores do Bahia aí também no meio. Por exemplo, mais chances criadas. O Gonzalo Mastriani, esse que acabou de chegar. Aí, claro, quem fez mais faltas aí foi o Carlos Alexandre do Bahia, mais interceptações, o Luciano Juba também do Bahia, e mais passes e mais toques na bola, o Newton, que também é do Bahia. Mas, olha o número de finalizações do Botafogo na partida. 16, que é a média de chutes no gol do Botafogo no Campeonato Brasileiro, contra apenas 9 do Bahia. Mas o placar terminou 1-0 para o Bahia. Então, é claro que o Botafogo, nesse quesito aí, poder de fogo, como você bem disse, com o perdão também do trocadilho, mas é isso, precisa colocar a bola mais para dentro, né? Você vê, posse de bola. O Botafogo teve mais que o Bahia. E olha que o Bahia, né? A gente conhece a escola Rogério Ceni, né? Gosta de ficar demais com a bola. Então é isso. O principal problema do Botafogo é azeitar esse meio-campo ofensivo e principalmente o ataque, né? Essa dobradinha, essa dupla, melhor dizendo, né? Igor Jesus e Mastriani precisa funcionar melhor. E tem o Arthur também, que precisa entrar mais no jogo, claro, com mais atuações contundentes, né? Desequilibrando mais, porque ele tem futebol para isso, viu? O Arthur, que já passou pelo Red Bull Bragantino, no Palmeiras ele também não se encaixou muito bem, mas ele é um bom jogador, sim. E foi um jogador caro, né? Botafogo Exatamente. Não pagou baratinho nele, não. Investiu pesado para trazê-lo da Rússia. Agora, do outro lado, o Internacional do Roger Machado vem de um 4-2 para o Corinthians, que teve até 2 gols anulados, poderia ter sido 6-2, né? O VAR interferiu ali e indicou irregularidade. Minha garganta quase foi. Eu narrei o jogo de Itaquera, em Itaquera, minha garganta quase foi para o Beleléu, porque 6 gols, foi 4-2. Na verdade, foram 8 gols, né? Porque os 2 gols anulados só foram anulados depois no VAR, né? Não foi na hora. E você grita gol, não tem essa. Foi gol, grita gol, né? Se depois vai anular, é uma outra questão. Mas eu queria chegar, e você viu o jogo, eu estava no Maracanã fazendo Fluminense Sport, estava ali acompanhando a bolinha, piscava o VAR e tal, anulou e tudo. Mas me parece que foi um jogo até a expulsão do Bruno e depois da expulsão do Bruno, né? Porque Exatamente. O Inter vencia, virou o primeiro tempo no 2-1, se eu não estou equivocado, e aí o Corinthians consegue empurrar o Yuri Alberto numa noite felicíssima, né? Tava jogando demais, mas, assim, é um jogo que 10 contra 11 muda todo o cenário. Não, sem dúvida alguma. Não, o jogo está muito atrelado à expulsão do Bruno Henrique, né? Que foi ali aos 14 minutos, 15 minutos do segundo tempo. Naquele momento do jogo, o Inter ainda ganhava por 2-1. O Corinthians havia saído na frente, o Inter virou e depois, aí sim, com 1 a menos, né? O Inter acabou sucumbindo ali a equipe do Corinthians, a equipe montada ali pelo Dorival Júnior, né? Que fez a estreia dele no Campeonato Brasileiro pelo Corinthians. Agora, falando do Inter, esse time do Inter é um time muito interessante, porque assim, ele toca demais, trabalha demais a bola, tanto que já fez vários gols, né, dentro da área, até da pequena área. Se a gente pegar o ranking ali de
times que mais finalizam dentro da pequena área, o Inter está na primeira colocação. 13% das finalizações do Inter no Campeonato Brasileiro são dentro da pequena área. E muito por causa, né? Claro, tem o Alan Patrick que está jogando o fino da bola, ele realmente é o grande maestro desse time do Colorado, mas tem também os laterais, né? O Bernabé pelo lado esquerdo, que chega muito no fundo, e do lado direito, o Aguirre, né? O outro argentino, que inclusive fez gol contra o Corinthians lá em Itaquera. Ou seja, o Inter realmente está com um time bastante interessante, bastante gostoso de se ver assim o futebol do Inter. O Inter também, que dos 10 gols que fez, metade foi de bola parada. Ou seja, o Inter também tem esse recurso aí quando precisa. Vai ser um jogo bastante interessante, Fábio, entre Inter e Botafogo, no caso, Botafogo e Inter, né? E temos até também a tela aí para ilustrar, né, a questão do Colorado, isso que eu estou falando. E no caso, o mapa de toques no campo de ataque do Wesley contra o Juventude. Uma partida circula no jogo, né? Exatamente, uma partida que o Inter venceu com uma certa tranquilidade, né? Venceu por 3-1 o Juventude. Então, a gente, claro, o Wesley cai um pouco mais pelo lado esquerdo, a gente vê vários toques dele na bola do lado esquerdo, mas é o que eu dizia, ó, dentro da área, ele também sempre aparece, tem 5 toques dele ali dentro da área, o que é bastante, tá? A gente às vezes no futebol acha que a bola passa demais pela área, passa por dentro da área e tal, mas aí quando você vai ver os números, nem sempre é assim. Ou seja, o Inter, eu volto a dizer, o Inter e o Cruzeiro, para mim, tem chances de brigar pelo título. É claro que a gente sabe que o campeonato é muito longo, que o Palmeiras e o Flamengo estão um degrau acima, mas esse ano, né, Fábio, a gente tem vamos dizer assim, a questão do Mundial de Clubes, que é uma coisa atípica, né? A gente não sabe qual que vai ser o impacto do Mundial de Clubes para times como o Palmeiras, o Flamengo, até no caso Botafogo, Fluminense, enfim, os times que vão disputar esse Mundial, né? Porque é uma coisa totalmente atípica. Esses times vão para lá, para os Estados Unidos, vão para a América do Norte, vão ter que jogar, vai ter vários jogos e tal. Alguns deles, no meu modo de ver, pode até chegar até as oitavas, quartas, se não forem mais longe ainda na competição. Enquanto isso, né, os outros 16 times, no caso, ficarão aqui numa nova pré-temporada, né? Então, o segundo semestre realmente deve ser muito diferente do primeiro. Mas assim, o Botafogo está no grupo B do Mundial de Clubes com Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Seattle Sounders. Não é a fácil, vida do Botafogo não é nem um pouco fácil, né? Já que a gente está falando de Botafogo, aqui sim. O Palmeiras está no grupo A com o Al-Ahly, Inter, Miami e o Porto, né? O Flamengo no grupo D com Chelsea, Esperance e ainda o quarto elemento, né, que vai ser discutido, o Leão tinha saído, vai voltar, enfim, tem uma discussão envolvendo a participação do clube mexicano, e o Fluminense com Borussia Dortmund, Mamelodi, Sundowns e Ulsan HD. A vida do Botafogo é a pior possível em termos de grupo na competição, até porque esse Botafogo que está chegando não é aquele Botafogo do ano passado, que vencia, encarava, é um Botafogo sob uma enorme desconfiança, Edu. Não, exatamente. Não, a vida do Botafogo no Mundial de Clubes, concordo com você, não vai ser nada fácil. Mas independente de qualquer coisa, né, para esses times que vão para o Mundial de Clubes, quanto mais pontos forem somados até lá, melhor, né? Por exemplo, você vê, o Palmeiras já vai numa outra vibe, vamos dizer assim, né, lá para o Mundial, porque tudo indica, né? Claro, ainda tem vários jogos até lá, agora no mês de maio, né? Mas tudo indica que o Palmeiras vai para o Mundial ainda se não na ponta, mas nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo, como já teve uma arrancada não muito boa, ou ruim, né? Para ser mais preciso, precisa, claro, somar pontos, né? Não dá para o Botafogo ficar pensando só em Mundial, não. Porque senão no segundo semestre a coisa pode complicar. Não precisa ir muito, Fábio. Se a gente for pegar a tabela do Campeonato Brasileiro hoje, por exemplo, olha onde está o Red Bull Bragantino. Olha onde está o Ceará. São times que estão só com foco no Campeonato Brasileiro. Tudo bem que você vai... o nosso espectador, a nossa espectadora é muito perspicaz, né? Vai falar assim,
Mas o Santos está lá embaixo e também só está no Campeonato Brasileiro. Bom, o Santos não está sabendo aproveitar, né? Essa questão de ter só o Campeonato Brasileiro para jogar. Agora, para mim, isso explica muito a campanha até aqui do Red Bull Bragantino, do Ceará, por exemplo, porque são times que realmente estão concentrados no Campeonato Brasileiro, né? Esse nosso calendário complica e complica demais a vida, mesmo do Flamengo, mesmo do Palmeiras. Com certeza. E eu estarei lá no Newton Santos, a partir das 8 da noite, contando tudo para a galera da Flash Score. Edu, um forte abraço e até a próxima, hein? Valeu, Fábio. Abraço para você. E muito obrigado a você pela audiência, pelo seu carinho. Deixou o seu like? Muito bom. Comentou? Ah, não? Então comenta, dá tempo ainda. Se inscreve no canal também, Flash Score BR. E não esquece, baixe aqui o nosso aplicativo, QR Code que pinta no cantinho da sua tela para você baixar o aplicativo Flash Score e ter muita informação na palma da sua mão. Campeonato Brasileiro é aqui na Flash Score. Um grande abraço e até a próxima.